Toda geração procura um sucessor. Um novo fenômeno. Um piloto capaz de carregar expectativas gigantescas. E quando falamos de automobilismo, existem dois nomes que imediatamente surgem: Ayrton Senna e Michael Schumacher. Lendas. Ícones. Pilotos que redefiniram o que significa competir na Fórmula 1. Mas nos últimos meses, um novo nome começou a aparecer nessas conversas: Gabriel Bortoleto. E o mais impressionante, não são apenas os fãs fazendo comparações. Pessoas importantes dentro do paddock começaram a falar sobre isso. E recentemente, uma declaração chamou a atenção do mundo inteiro. Por que Mattia Binotto resolveu comentar as comparações envolvendo o jovem brasileiro? E o que ele disse pode surpreender muita gente. Mas antes de chegar nessa revelação, precisamos entender por que esse debate começou. Por que comparar qualquer piloto com Senna ou Schumacher não é algo comum? Na verdade, é extremamente perigoso. As expectativas explodem. A pressão aumenta. E qualquer erro passa a ser analisado de forma brutal. Mas existe uma razão para o nome de Bortoleto estar entrando nessa conversa. Os resultados. Desde as categorias de base, o brasileiro construiu uma trajetória impressionante. Títulos. Regularidade. Capacidade de adaptação. E principalmente, uma maturidade muito acima da média. Algo que chamou a atenção de praticamente todos os observadores do esporte. Por que pilotos rápidos aparecem frequentemente? Mas pilotos inteligentes são muito mais raros. E é justamente nesse ponto que muitos especialistas enxergam algo especial: a capacidade de entender corridas, ler situações, gerenciar pneus, tomar decisões sob pressão. Características que lembram grandes campeões do passado. Mas então surge a pergunta: será que isso basta para compará-lo a Senna ou Schumacher? E foi exatamente essa questão que chegou até Binotto, um homem que já trabalhou com alguns dos maiores talentos da Fórmula 1. Alguém acostumado a identificar potencial. E sua resposta foi extremamente interessante. Porque ao invés de alimentar a comparação, ele adotou uma postura diferente. Uma postura muito mais cuidadosa. Aliás, se você gosta de bastidores exclusivos da Fórmula 1 e das histórias que ninguém explica, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui na Biru Speed F1, a gente vai além das manchetes. Voltando à declaração, Binotto destacou algo fundamental: grandes pilotos não são cópias de outros campeões. Eles criam sua própria identidade. E talvez essa seja a mensagem mais importante de toda essa história. Porque Senna não foi o novo alguém. Schumacher também não. Eles construíram seus próprios caminhos. E Bortoleto talvez precise fazer exatamente o mesmo. Mas isso não significa que a comparação seja completamente absurda. Muito pelo contrário. Existem características que realmente chamam a atenção. A forma como ele trabalha com engenheiros. A velocidade de aprendizado. A capacidade de evolução durante um fim de semana. Tudo isso lembra padrões vistos em pilotos que se tornaram campeões. E é aí que a discussão fica interessante. Porque quando equipes investem milhões em um jovem piloto, elas não estão comprando apenas velocidade. Estão comprando potencial. Potencial para liderar projetos. Potencial para suportar pressão. Potencial para transformar equipes. E aparentemente, a Audi acredita que Bortoleto possui exatamente isso. Só que existe um problema. Talento sozinho nunca foi suficiente na Fórmula 1. A história do esporte está cheia de pilotos brilhantes que nunca tiveram o carro certo. Nunca tiveram a equipe certa. Ou nunca estiveram no lugar certo na hora certa. Por isso, a verdadeira questão não é se Bortoleto é tão talentoso quanto Senna ou Schumacher. A verdadeira questão é: ele terá as oportunidades que eles tiveram? Porque até os maiores gênios precisam de ferramentas. E nesse momento, a Audi ainda está construindo seu projeto. Ainda está tentando encontrar estabilidade.
ainda está lutando para reduzir a distância para os líderes. Ou seja, o desafio é enorme. Mas talvez, isso torne a história ainda mais fascinante. Porque grandes carreiras normalmente nascem em cenários difíceis. Ninguém vira lenda em uma estrada fácil. E Bortoleto está enfrentando exatamente esse tipo de caminho. Pressão gigantesca. Expectativas nacionais. Olhares do mundo inteiro. E um projeto que ainda busca afirmação. Mas existe outro detalhe importante. A mentalidade. Segundo pessoas que convivem com o brasileiro, uma das características mais impressionantes é sua tranquilidade. Ele não parece obcecado por comparações. Não parece tentar provar algo a cada entrevista. E isso é raro. Muito raro. Porque jovens talentos normalmente se deixam consumir pela pressão. Mas Bortoleto parece focado em algo diferente. Evoluir. Aprender. Construir sua própria trajetória. Talvez seja exatamente isso que Binotto tenha percebido. Porque ao invés de dizer que ele é o novo Senna, ou o novo Schumacher, a mensagem parece ser outra. Talvez Bortoleto precise ser apenas o primeiro Bortoleto. E honestamente, essa pode ser a comparação mais poderosa de todas. Porque quando um piloto cria sua própria identidade, ele deixa de viver na sombra de outros campeões. E passa a escrever sua própria história. Mas calma. Ainda estamos no começo dessa jornada. Existem desafios enormes pela frente. Vitórias para conquistar. Erros para superar. Momentos difíceis para enfrentar. E a Fórmula 1 nunca perdoa. Mas existe algo que ninguém pode negar. O respeito dentro do paddock está crescendo. E isso talvez seja mais importante do que qualquer comparação. Porque respeito não é dado. É conquistado. E Bortoleto está conquistando dele corrida após corrida. Agora imagine o que acontece se a Audi realmente encontrar desempenho. Imagine o que acontece se o brasileiro começar a lutar por pódios. Ou até por vitórias. Aí sim, as comparações vão explodir de vez. E talvez nem Binotto consiga evitar. Mas até esse momento chegar, o mais inteligente seja observar. Sem exageros. Sem pressa. Porque carreiras históricas não são construídas em meses. São construídas ao longo dos anos. E é exatamente essa construção que estamos acompanhando agora. O nascimento de uma trajetória que pode ser especial. Talvez muito especial. Mas cujo destino ainda está sendo escrito. Agora eu quero saber sua opinião. Bortoleto tem potencial para alcançar o nível de Senna e Schumacher? Ou ainda é cedo para esse tipo de comparação? Comenta aqui embaixo. E se você curtiu essa análise, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque na Biru Speed F1, a próxima lenda da Fórmula 1 pode estar correndo diante dos nossos olhos.